Bom, vamos começar com esse problema motivador, tá? Então, imaginemos que queremos construir uma horta, tá? E para isso temos 200 metros de cerca. Essa horta, ela deve ser construída em formato retangular, nesse formato aqui. A pergunta é, qual é a área da horta? Então, qual que é a área dessa horta, né? Lembra que isso aqui é um retângulo, então a área da horta vai ser a área do retângulo. Bom, aqui é um retângulo, então eu vou dar nome para os lados, né? Então eu vou chamar esse lado aqui de X. Então esse aqui paralelo também vai ser o X, que é um retângulo. Esse aqui é L, então paralelo a ele também vai ser o L, né? Porque os lados paralelos têm a mesma medida. Então denotamos os lados, né, por essas letras. Sabemos que o perímetro, vou chamar de P, é a soma das medidas dos lados, né? Então eu vou somar todos os lados, ou seja, x mais L mais x mais L, certo? Por quê? Porque o que eu fiz? Eu fiz isso aqui, ó. Peguei esse lado aqui, a medida dele, somei com esse, depois eu peguei esse, mais esse, mais esse. Essa é a definição de perímetro. Só que o que foi dado? Foi dado que o seguinte, o perímetro é o tanto de cerca que eu tenho para, né, cercar a nossa horta, né? Porque a gente quer fazer uma cerca para a horta, de modo que não entre nenhum bicho, né? Nenhuma vaca, né? E coma o que a gente plantar aqui, né? A medida da cerca foi 200 metros, então eu coloco 200 ali. Bom, x mais x é 2x. L mais L, uma coisa mais ela mesma, 2L. Certo? Bom, o que eu vou fazer aqui? Perceba que tem um 2, né? 2, 2, 2. Então eu vou dividir tudo isso por 2, né? Então vamos dividir tudo isso aqui por 2, isso aqui por 2, isso aqui por 2. E aí a gente vai ficar com o seguinte, ó. 200 dividido por 2, 100. Igual 2 dividido por 2, 1. Então aqui fica o x. 2 dividido por 2, 1. Então aqui vai ficar o L. Eu vou querer encontrar a área. Então vou deixar esse lado aqui. A área representado por A é o que? É o lado vezes esse, né? Então é o produto de L vezes o X. Isso aqui é a nossa definição, né, de área do retângulo. Só que quem que é o L? Eu vou colocar esse L aqui em função de X. Eu já estou falando de função, né? Então o L vai ser em função de x. Ou seja, eu vou pegar esse L aqui, ó, e vou isolar ele. L vai ser o que? Vai ser 100 menos x, né? Passa esse x para cá, ó, subtraindo. Então 100 menos o x. Então a gente encontra o L aqui, certo? L é 100 menos o x aqui, né? Vezes, né, o produto de x. Então a área está tudo em função da variável x aqui. O x é esse lado aqui. Bom, agora eu vou aplicar a propriedade distributiva, né? Ou seja, o chuveirinho, e vou distribuir isso aqui, né? Porque x está multiplicando tudo. Então a nossa área vai ser o que? Vai ser 100x, tem o sinal de menos, x vezes x, x ao quadrado. Ou seja, qual que é a conclusão, né? A gente encontra a área. De que modo? A área desse retângulo, certo? Vai ser o que? Vai ser a área é igual
eu vou colocar, né, eu posso comutar, eu posso trocar a ordem, né, não altera em nada, então fica menos x ao quadrado mais 100x. Então, aqui a gente determina a área. Perceba que a área desse retângulo tem uma coisa interessante, ó, que é o grau desse polinômio. Esse grau aqui é o grau 2. E o que estuda isso aqui, né, a área de conhecimento disso aqui, o objeto de conhecimento, é uma função, em função de x, né, quadrática, ou seja, de grau 2, uma função polinomial do segundo grau. Então, através daquele problema, a gente vai definir uma função quadrática, né, ou função polinomial do segundo grau. Aqui, ó, do segundo grau, tá? O que é uma função quadrática ou função polinomial do segundo grau? Uma função tem três coisas, né, a gente tem que saber. A gente tem que saber o domínio, o contradomínio, CD, né? E a lei de correspondência ou lei de associação. Três coisas a gente deve saber, né? Então, domínio é esse conjunto aqui, contradomínio é o outro conjunto, e a lei vai ter uma associação e vai ter uma certa lei dessa função. Então, cada elemento do domínio faz corresponder um único elemento aqui, né, no contradomínio, né? Então, sai uma única flecha para cada elemento aqui. Isso é uma função. Nas funções quadráticas, né, a função do segundo grau, o domínio são os números reais. O contradomínio também são os números reais. Bom, os números reais têm um símbolo, né? O símbolo é esse R aqui, ó. Então, o símbolo dos reais é esse R aqui. Tá certo? Então, são os reais. A regra, né, a lei de associação da função quadrática é a seguinte, ó. F de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, aqui, ó, esse a que acompanha o x quadrado, ele deve ser diferente de zero para existir a função quadrática, né? Se ele for igual a zero, esse termo aqui vai cancelar, né? E vai ficar somente bx mais c. Isso aqui, bx mais c, é uma função do primeiro grau, né? Uma função afim. Não vai ter o grau 2 aqui, vai ter o grau 1 apenas. Então aqui, ó, função quadrática é a função que tem o grau 2, né? Função do segundo grau. E aqui, no caso, se o a for igual a zero, vai ficar a função do primeiro grau apenas. Então, esse elemento aqui, que acompanha o x quadrado, o a, ele deve ser diferente de zero para a função quadrática existir. Então, vamos dar nome às coisas, né? O a, que acompanha o x quadrado, então temos aqui a nossa regra da função quadrática, f de x ou y, né? Porque a gente vai representar o gráfico, aqui vai ser o y, né? O eixo do y, e aqui o eixo das abscissas, x, né? Y é igual a x quadrado mais bx mais c. O a é o coeficiente, o número real que acompanha o x quadrado. O b é o coeficiente que acompanha o x, ó, acompanhando o x. E o c não acompanha ninguém. Quando ele não acompanha ninguém, a gente chama ele de independente. O y aqui é a variável dependente, ou seja, depende de x, né? Por isso que a gente coloca assim, ó. Y é igual a f de x, depende do x, e o x
é a variável independente, ou seja, não depende de ninguém, né? A nossa incógnita. Exemplos. Primeiro, f de x igual x ao quadrado, 2x ao quadrado menos x mais 2. Quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C aqui? O A vai ser o 2, ó. O B vai ser o menos 1. E o C, quem que vai ser? Vai ser o 2. Então o C vai ser o 2. Certo? Aqui, ó. Quem que é o A? O A vai ser o menos 1. Tá vendo? O menos 1 aqui, ó. Então o A, aqui, ó, vai ser o menos 1. Quem que é o B? O B é o coeficiente que acompanha o x. Só que aqui não tem x, então o B é 0. E o C? O C é o coeficiente que não acompanha nenhuma variável, ó. Coeficiente independente. Aqui no caso é o 4. Nesse aqui, ó, o A é o coeficiente que acompanha o x quadrado. Aqui no caso é 1. O B é o coeficiente que acompanha o x. Nesse caso, o menos 4. Quem que é o C? Coeficiente independente. Cadê ele? É o 0. Não tem, né? Isso aí. Então, encontramos cada coeficiente. Vamos deixar esse exercício para depois. Bom, gráfico da função quadrática. O que é o gráfico da função quadrática? O gráfico da função quadrática vai ser uma parábola. Geometricamente vai ser essa figura aqui, uma parábola, certo? Ou essa aqui. As etapas de construção da parábola, né, construção do gráfico, vai ser, primeiro, tem 5 etapas, né? Primeiro, analisar a concavidade da parábola, se ela está para cima ou para baixo. Segundo, encontrar as raízes da função quadrática. Terceiro, fazer uma tabela xy, né? Aqui vai ser um par ordenado xy com valores próximos das raízes. Por isso que as raízes é a segunda etapa. A gente vai colocar o x, né, próximo aqui das raízes. Quarto, a gente vai ter que estudar os pontos de máximos ou de mínimos. E aí encontrar o vértice, né, porque o vértice é isso. E quinto e último, esboçar no plano cartesiano, o famoso plano cartesiano.